O deputado Barros Munhoz, candidato à reeleição, se reuniu com a diretoria da Santa Casa para reassumir seu compromisso de continuar ajudando o hospital. Recentemente, através de emenda parlamentar, destinou ao hospital R$150 mil para a compra de medicamentos. O parlamentar diz que, por onde tem passado, tem encontrado hospitais em crise devido à falta de recursos. Mais uma vez eu volto a Mococa com muita satisfação, com muita alegria. Vou procurar o contato com a Santa Casa. Já consegui liberar uma verba de R$500 mil, muito importante, porque é para custeio, é o que todas as Santas Casas estão precisando. Não é dinheiro para investimento, é dinheiro para custeio. Elas não têm um faturamento suficiente para pagar o que elas gastam. Esse é o problema de no mínimo 90% das Santas Casas de São Paulo e acho que de 100% das Santas Casas dos demais estados. Aqui nós temos aí de 10 ou talvez um pouco mais por cento aí de Santas Casas que estão em dia com as suas contas, né? Mas as causas principais, a principal de todas é o faturamento que é feito pelo SUS. A tabela SUS remunera os hospitais de forma ridícula. Faz 13, 14 anos que esses preços não são reajustados. Então, é muito defasado em relação ao gasto. E as Santas Casas, que têm planos próprios de saúde, que são bem vendidos, digamos assim, planos grandes, e com uma receita boa, têm enfrentado as dificuldades. Aquelas que têm outros planos que não próprios também têm enfrentado. Mas aquelas, quanto mais a Santa Casa tem de SUS, maior é o prejuízo. Então nós temos que encontrar uma solução definitiva, parar com esse negócio de soluções temporárias, paliativas. Ele disse que o momento difícil que o país atravessa por causa da crise econômica tem sobrecarregado ainda mais os hospitais, porque muita gente deixou de pagar plano de saúde. Olha, eu vou te confidenciar, eu tive que mudar o meu plano de saúde, porque ele aumentou 20%, depois de 6 meses mais 20, depois de 6 meses mais 20, e eu não tive mais condição. E baixamos para um outro plano, mais barato, da mesma empresa. E foi fantástico, baixou razoavelmente, 50% ou mais do preço que eu pagava. Mas agora, um mês depois, já veio aumento. Minha mulher fez 59 anos, então já entrou na categoria que tem que pagar mais. Menos de um mês. Eu estava contente, opa, baixou o plano agora. Se Deus quiser, se eu não ficar doente, está tudo resolvido, né? Teve aumento. Então é insuportável. As pessoas deixam e vão demandar o serviço público de saúde, que graças a Deus, em alguns lugares, é excelente, como aqui em Mococa. Destacou que dentro de 6 dias, a população vai ser chamada para eleger os futuros representantes do país, além de deputados estaduais, federais e senadores. Por isso, o voto tem que ser consciente. As mudanças são mais anunciadas e menos concretizadas, até porque a legislação política, partidária e eleitoral quase que impede novas mudanças. Por quê? Porque são muito beneficiados os candidatos atuais, os detentores de cargo público. Eu me incluo nessa categoria. Eu acho que não devia ser assim. Porque os novos não participam dos fundos partidários, não têm recursos para campanha. Os novos têm muito pouco tempo para se tornar conhecido. Veja o caso do governador Márcio França. Ele assumiu em abril o cargo de governador de São Paulo. No entanto, ele não é ainda conhecido. O problema dele é esse. Porque quanto mais conhecido ele fica, mais voto ele tem. Mas é duro, passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas de programa de televisão, é muito difícil. Então eu acredito que a renovação vai ser muito inferior àquela que se espera. Basta olhar o quadro eleitoral do país inteiro, os governadores que serão eleitos, os senadores que serão eleitos, né? E basta olhar também no cenário nacional, que lamentavelmente a gente vê essa mesma situação. Os representantes do PSB de Mococa e assessores destacaram a importância da vinda do deputado, que sempre destinou recursos para o município. O PSB hoje já está composto pelo governador, pelos deputados estaduais, federais, senadores. Então nós temos que seguir o partido, não é mesmo? O Márcio França é o nosso candidato a governador e nós temos que seguir aqueles que apoiam o governador Márcio França. Como disse o deputado, a maior importância que nós temos, o maior caminho que nós temos é votar. Jamais a gente pode negligenciar a esse instrumento tão importante que nós temos, que é o voto. Não adianta votar em branco, não adianta votar nulo, não adianta fazer pressão para não ir votar. Só vai ganhar aqueles
aqueles que, como o deputado diz, aqueles que que quer se eleger à custa da corrupção. Então o eleitor precisa entender que esse é o melhor caminho nosso, que é o voto. Sem dúvida alguma, é uma importância muito grande, porque ele tem ajudado muito a nossa cidade em todos os seus aspectos, né? Aspecto de infraestrutura, verba para a infraestrutura, verba para as instituições, entendeu? E verba para nosso querido troféu Chico Piscina, que há 5 anos ele vem mantendo esse troféu graças ao apoio dele, a liberação de verba junto à Secretaria de Esporte e a participação dele política. Ele é um deputado influente, é um deputado que eu posso dizer com tranquilidade, já eleito pelo trabalho dele, pela campanha que ele tem feito e a aceitação das pessoas com respeito à candidatura dele. Para o administrador Márcio Parisi, recursos destinados à Santa Casa, principalmente para a compra de medicamentos, são bem-vindos, porque o gasto mensal não é pequeno. Nós recebemos agora recentemente, coisa de 2 meses, um valor de 150 mil, que foi um projeto do Barros Munhoz para a compra de medicamentos. Só para você ter uma ideia, isso equivale praticamente à compra de 1 mês de medicamentos. A gente gasta em torno disso. Então já alivia, né? Não é a solução, mas é importante. Se todos os deputados fizessem uma emenda nesse sentido, nós resolveríamos os problemas de medicamentos, por exemplo, na Santa Casa de Mococa. Segundo ele, hoje a Santa Casa tem uma dívida de quase 7 milhões de reais e todo mês fecha as contas no vermelho. Diminuímos o déficit, mas ele continua acontecendo. Então nós tínhamos aí há cerca de 1 ano e pouquinho um déficit em torno de 400 mil reais ano. Só para você ter uma ideia, no ano de 2016 nós fechamos com um déficit de 5 milhões de reais. No ano de 2017 foi bem menos, em torno de 1 milhão de reais nosso déficit. E a ideia agora é tentar zerar isso, você entende? É tentar equilibrar. Porque para suprir esses déficits nós tivemos que recorrer a empréstimos bancários, que precisam ser pagos naturalmente. Então, nós precisamos fazer todo isso. Temos feito todos os esforços no sentido de mitigar, diminuir esse déficit, até chegar um momento em que a gente possa zerar esse déficit. Dr. Pedro Paulo também agradeceu o parlamentar pela verba, que chega para dar um fôlego na compra de remédios para os pacientes que são atendidos todo dia na Santa Casa. Nós recebemos uma emenda de autoria dele de 150 mil reais para compra de medicamento. E isso aí nos salvou. Então, nós estávamos num momento que nós não sabíamos como fazer. E ele sempre foi parceiro, realmente. Eu, mesmo no passado, que quando a Maria Edna foi provedora da Santa Casa, eu presenciei que ele sempre foi uma pessoa presente aqui no hospital e sempre colaborou com a nossa Santa Casa. Então, e na prefeitura também, quando a Maria Edna foi prefeita, sempre abriu as portas para a gente lá no estado. Enfim, foi uma pessoa realmente muito parceira e hoje a gente, em sinal de reconhecimento, nós estamos recebendo ele aqui com o maior carinho. Existem bons candidatos. A anulação do voto ou o não comparecimento é o que mais ajuda os mais corruptos, sem dúvida alguma, porque esses têm como arrumar voto e garantir que as pessoas compareçam no dia da eleição. Então nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir do Brasil. O Brasil é o melhor país do mundo. Basta fazer política honesta, sem corrupção, sem safadeza, que nós enfrentamos e vencemos essa crise.